Olá pessoal, Guilherme, Escola de Evangelização da Casa Fé, Grupo da Família. Daqui a pouquinho o Rômulo com vocês. Vamos trabalhar hoje o livrinho Meu Pequeno Evangelho da Turma da Mônica, capítulo 3º, na nossa proposta de encontros virtuais. E vamos trabalhar com vocês hoje uma historinha chamada Felicidade, que o Chico, junto com a turminha da Mônica, o Chico está reclamando, ele está falando que ele não está indo bem na escola e está trazendo sofrimento para ele, porque ele não vai estudar com as pessoas que ele gosta no próximo ano. E os amiguinhos da turma vão trazer para ele histórias de bom ânimo. E ele, ao final agradecido, ele fala: realmente, eu preciso caprichar mais nos estudos. Entendendo que aquela aflição que ele estava passando tinha por causa ele mesmo. Talvez por ele ter posto a felicidade dele em efemeridades da vida. E não ter buscado a felicidade real, que é estudar com os amiguinhos. E para isso precisa demandar um esforço. Ele precisa do estudo para passar de ano. E esse tema aqui é fantástico para ser trabalhado no culto Evangelho do Lar, por exemplo. O personagem André vai fazer a ligação dessa historinha com a passagem evangélica Felizes os que choram, pois serão consolados. Falando para os amiguinhos da turma, vocês trouxeram o consolo para um aflito. E a ligação dessa historinha a gente vai encontrar lá no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados aflitos. E vai nos explicar por que esses aflitos são bem-aventurados? Por que se percebe pela aflição a bem-aventurança? Assim como Chico, né, percebeu que aquela aflição que ele estava passando era resultado da incurácia dele, de buscar efemeridades da vida. As aflições que nós passamos também são. E esse capítulo vai nos mostrar a justiça das aflições, causas atuais e causas passadas das aflições, esquecimento do passado. O item que o Rômulo vai trabalhar daqui a pouquinho, bem e o mal sofrer. E o item que eu gostaria de trabalhar com vocês, a felicidade não é deste mundo. Para que a gente também entenda que nós também, por muitas das vezes, colocamos a nossa felicidade em efemeridades da vida. E não em fatos reais que vão nos trazer um ganho espiritual, um crescimento espiritual. E esse item ele começa com interjeição, não sou feliz. E que isso se escuta e se fala em todas as classes sociais, mesmo por aqueles que são ricos, poderosos e jovens, e que detêm todas essas condições ao mesmo tempo. Também não se consideram felizes. Por quê? Porque todos que estão aqui no planeta Terra passarão por sofrimento, típico do mundo de prova e expiação. E é isso que esse item coloca pra gente. E que muito se engana quem acha que a Terra é a nossa única morada, porque há sim mundos felizes, e que nós vamos, num processo sensacional de ascensão, nós vamos galgar até esses mundos felizes, e vamos chegar lá. Mas que por agora, aquele que não tem a prudência, que não tem a ponderação a guiá-lo, coloca a sua felicidade nas coisas efêmeras da Terra, não percebendo e não conseguindo colocar felicidade, a busca, a meta de felicidade nas coisas reais da vida espiritual. E continua esse item ainda falando que a Terra é lugar de prova e expiação, que há lugares então que se há a felicidade como estado, mas que nem por isso a gente deve abandonar a luta de trazer a Terra para essa felicidade, que nós devemos trabalhar sim com todos os nossos esforços para fazer da Terra um mundo feliz. Um mundo em que a palavra felicidade não seja uma palavra vã. Eu gostaria de trazer ainda o item do Livro dos Espíritos, o item 926 do Livro dos Espíritos, para que a gente possa conversar um pouco se nós estamos colocando a nossa felicidade em efemeridades, em coisas factíceis, em falsidades, criando novas necessidades. A civilização não constitui uma fonte de novas aflições, criando então necessidades que não são reais. Será que não está criando aflições? E a resposta: os males deste mundo estão na razão das necessidades factícias que vos criais. Os males do mundo estão na razão das necessidades falsas que vocês mesmos criam para si mesmos. Há muitos desenganos se poupa nessa vida aquele que sabe restringir seus desejos e olha sem inveja para os que estejam acima de si. O que menos necessidade tem, esse é o mais rico. Olha a sabedoria dos Espíritos nos trazer a moderação e o comedimento no desejar. E entender que o desejar deve ir, sim, nas coisas reais do Espírito. E que talvez a gente cometa muitos desenganos, sim, por
trazer por desejar nosso coisas falsas, falsas necessidades. E também ainda para explorar com vocês, se a gente realmente não faz isso na nossa vida, nós somos bombardeados o tempo todo que só é feliz quem mora no lugar A ou B, quem tem um veículo A ou B, quem tem a posição social tal, quem faz aquela viagem no final do ano. Será que nós também não estamos inventando necessidades que não são reais para a gente e trazendo um processo de aflição para a gente mesmo? Trazer então a pergunta 933 do Livro dos Espíritos. Assim como quase sempre o homem é causador de seus sofrimentos materiais, também o será de seus sofrimentos morais? E os Espíritos vão responder para a gente. Mais ainda, então mais ainda das vezes, nós somos sim causadores dos sofrimentos morais, porque o sofrimento material, algumas vezes, independe da sua vontade. Os Espíritos respondem. Mas o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja, o ciúme, todas as paixões, numa palavra, são torturas da alma e torturas infligidas por nós mesmos, por colocarmos os nossos anseios e a busca de felicidade em efemeridades. E é interessante como os nossos estudos eles estão acabando em torno do item 922, a pergunta 922 do Livro dos Espíritos, que eu vou trazer de novo, mais uma vez. Eu acho ela muito importante a gente repisar e reconhecer e lê-la. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um, mas tem uma medida de felicidade comum a todo mundo? Tem uma quantidade de felicidade que se eu entregar para cada um vai ser feliz? E o que os Espíritos respondem? Qual que é a medida da felicidade? Com relação à vida material, a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. A posse de mais do que é necessário, a busca de supérfluo nos é, sim, causador de infelicidades. Nos traz aflições. E isso está muito claro nessa pergunta do Livro dos Espíritos. Então, que a gente consiga refletir sobre esses temas e a propósito do nosso isolamento e na situação que a gente vive, Rômulo vai trazer para a gente uma breve reflexão ainda, para a gente, breves minutos, sobre o bem e mal sofrer. Convido a todos para continuar com a gente. Muito obrigado. Excelente semana a todos. Continue com a gente agora com o Rômulo. Abraço. Olá, pessoal. Então a gente vai dar sequência aí ao estudo, né, que o Gui trouxe e dando sequência à leitura do nosso capítulo, né, que trata aí sobre felicidade. Mas essa felicidade, de acordo com o critério do Evangelho, que vai discutir, na verdade, a bem-aventurança aos que sofrem, aos aflitos. E numa série de itens do Evangelho, um escolhido por nós, na verdade, para poder avaliar, é o item escrito por Lacordaire, em 1863, em que ele fala do bem e do mal sofrer. Esse item está muito associado a uma fala em que o Chico Bento aqui menciona no livro, quando ele diz assim, depois dos amigos terem dado uma força, que ele estava sofrendo muito, que podia reprovar de ano, ele, numa certa altura, fala, né, usando o seu linguajar, Gardecido, pessoal, vocês estão certos. Eu preciso mesmo caprichar nos estudos, disse Chico Bento. E essa pequena frase está totalmente associada a esse item, bem e mal sofrer, porque mostra uma mudança de padrão. O Chico, nessa frase, ele já demonstra que quando nós dizemos bem-aventurados os que sofrem, porque deles é o reino dos céus, o capítulo mesmo nos remete à ideia de que se todo mundo sofre, então todo mundo vai ter o céu. Não, não é qualquer sofredor. É, na verdade, aqueles que sofrem de uma maneira específica, que é o que a gente vai ver aqui, que trabalham com esse conceito de coragem. O desencorajamento é uma falta. Então, quer dizer, nesse sentido, Deus oferece esse reino dos céus àqueles que conseguem vencer as etapas com coragem. O Divaldo menciona em certas palestras suas a história do viver, o aspecto biológico, o viver bem, que é o aspecto material, e o bem viver, que é o aspecto espiritual, que é o sofrer bem, o suportar bem. Porque a felicidade para nós hoje está muito associada à ausência de problemas. Então, de alguma forma,
É sair da quarentena, é fazer as coisas divertidas, é ter acesso a shoppings, a tudo que a gente gosta de fazer como um grande passeio, um grande lazer, essa existência. E no final das contas, a felicidade está acima dessa problemática do mundo, né? Ela não provém das coisas deste mundo, da felicidade real, tá? Os momentos de alegria, claro que isso tudo nos causa imenso prazer, mas felicidade, no sentido de condição do ser, isso é uma coisa que nós acessamos, recebemos do mais alto. Tanto é que aquela pessoa que vive na penúria pode, obviamente, sim, ter a sensação de felicidade. Você veja uma história bacana que o Chico Xavier contava-se de Chico Xavier, que perguntava-se para ele numa certa entrevista: Chico, você é feliz? E ele então responde: bom, meu filho, as contas estão pagas, eu tenho 3 refeições por dia e a sensação do dever cumprido. Sim, sou feliz. Na vida que levava, na vida humilde e simples que levava. Então, essa felicidade, o capítulo nos leva muito à ideia de felicidade, de sofrer com serenidade. Isso, é claro, há padrões diferentes, patamares diferentes. Nós não estamos falando aqui de sermos mártires e nem fazendo apologia a qualquer tipo de teoria do sofrimento. Mas é óbvio que quando lembramos de patamares de espíritos, como por exemplo Alcione, do livro Renúncia, ditado pelo espírito Emmanuel, a Chico Xavier, numa certa altura, quando ela é alertada por aquele que era seu professor, né, seu orientador no mundo espiritual antes de reencarnar, ele dizia a ela, e permitam-me a leitura, dizendo assim: experimentarás o ouvido transitório e, embora não tenhas tanto agravado em virtude das tuas conquistas, sentirás o desejo de compreensão e a mesma sede de afeto que palpitam nos outros mortais. E conclui dizendo: conheço numerosos irmãos que, depois de pedirem missões arriscadas como essa, voltaram onerados de 1000 problemas a resolver, retardando preciosas aquisições. Então, Alcione, que já era um espírito elevado, extremamente elevado, superior, pediu para voltar, porque sabia que aqui iria enfrentar dificuldades, mas ela é alertada de que todas as situações que nós vivemos aqui se aplicam a espírito desse escol, desse perfil. Mas na prática é a maneira como vai encarar. A percepção de felicidade, é óbvio que essa fidelidade que ela tinha mostra que ela já era capaz de sofrer com serenidade. Emmanuel tem uma frase linda no livro Fonte Viva que menciona, né, que o cristão sem espírito de sacrifício é lâmpada morta no santuário do Evangelho. Eu acho essa frase espetacular, porque no final das contas ela arremata a ideia que trata aqui no Evangelho de que é como se fôssemos militares indo a uma guerra. O militar que fica escondido, guardado na retaguarda, ele não gosta, porque ele sabe que não vai ter oportunidade do enfrentamento. Então a sugestão é pedir o enfrentamento. E o enfrentamento é isso, não é um combate sangrento, é uma luta contra nós mesmos. E isso o Evangelho nos mostra que isso é motivo de felicidade. Por isso o Chico Bento fica feliz ao final, quando ele, resignado, firme diante do propósito de mudar essa forma de ser, ele é também acalentado, consolado, protegido. A forma de vencer, no final das contas, não é num combate sangrento, e nem, na verdade, se entregando ao desânimo. É vencendo a si mesmo, é combater a si mesmo, como diz o próprio Evangelho. Reconcilia com teu adversário enquanto estás a andar com ele. Reconcilia consigo mesmo. É, na verdade, descobrir uma forma de vencer e dizer: eu fui mais forte que o orgulho, que a vaidade, que a minha violência interior, e assim superei. Que possamos ter essa sensação de felicidade a cada experiência vivenciada, lembrando que, obviamente, vamos ter várias oportunidades de demonstrar. É só pedir a Deus que Ele vai nos enviar as dificuldades para que a gente possa superá-las também. Um abraço a todos e até a próxima semana.